por favor, no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 23. Assim, com muito carinho, assim, olha para quem está do seu lado e fala assim, aperta o cinto aí, fala aí para ele. É que nós vamos precisar hoje de novo, fala aí para ele. Se ele quiser ir embora, você segura ele, viu? Não deixa ele embora não, que ele vai dar uma desculpinha, não deixa ele embora. Ah, aliás, um aviso aqui, quem sabe isso não serve para você, mas já deixa. Lá embaixo, normalmente, tem um café. Então, na hora do culto, diáconos, todos vocês, ninguém pode tomar café lá embaixo, tá, irmão? Agora é hora de estar no culto. Café é depois. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e follow-me. Siga-me. Vamos ler junto ali, por favor? Jesus dizia a todos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Toda religião, ela tem os seus adeptos. Toda religião ela tem os seus adeptos. Se você for para o hinduísmo, para o hindu, se você for para o budismo, se você for para o espiritismo, todas as pessoas seguem uma religião, e o cristianismo, para muitas pessoas, estão dentro desse compêndio de religião. Só que Jesus, quando veio a esse mundo, ele não veio criar uma nova religião. Ele veio dar uma nova identidade ao ser humano. Então Jesus, quando ele veio aqui a esse mundo, ele não veio estabelecer uma nova religião. Ah não, eu estou indo fundar o cristianismo. Não, Jesus veio mudar, trazer uma mudança de dentro para fora do homem. Ele veio restabelecer novamente o contato direto com Deus que tínhamos perdido lá atrás através do pecado. Então Jesus precisou vir a esse mundo, morrer na cruz, ressuscitar, né? Então, o terceiro dia ele ressuscita, e quando ele ressuscita, o sangue dele perdoou, quando ele diz assim: Pai, o meu espírito eu entrego em suas mãos, está consumado. Quando ele diz está consumado, o papel foi feito, e através da morte de Cristo nós fomos remidos por todos os nossos pecados. Por fim, todos aqueles que creem em Deus, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, ele tem a vida eterna. E nós vivemos hoje o evangelho, que é o evangelho da graça. A palavra graça, a tradução simples dela, a tradução simples, é a tradução do favor imerecido. Você ganhou uma coisa que você não merecia. Então a graça, nós somos salvos pela graça. Então é algo que eu ganhei sem merecer, e eu fui salvo por ele. Eu não merecia, todos nós éramos pecadores, e nós recebemos essa graça. Portanto, não existe mais nada que possa superar o poder da graça. Você pode, se eu orar mais, eu ganho a salvação? Não. Se eu for fazer uma campanha de 7 dias, enfim, eu tenho a salvação? Não tenho. A salvação é só pela graça. A salvação não é pelo que você faz, não é pelo teu esforço. A salvação é pela graça. Então a salvação não pode ter ninguém. Você só vai ser salvo se você vir para a igreja. Você só vai ser salvo se você obedecer os dogmas da tua igreja. Não, a salvação não é por obras. A salvação é pela graça. A Bíblia diz que a salvação não é por obras, para que o homem não se glorie nele. Então, se a salvação não é por obras, imagine só: eu faço mais, então eu sou salvo. Eu sou mais salvo do que você porque eu oro mais, eu canto mais, eu prego mais, eu tenho um relacionamento com Deus maior, e isso faz o homem se glorificar. E Jesus disse: não é por obras, mas é pela graça. E a graça alcança todos, alcança o rico, alcança o pobre. A graça alcança aquele que é mais religioso, e alcança aquele que só misericórdia. Alcança aquele que é tudo certinho, e alcança aquele que você fala assim: meu Deus, só Deus para ter misericórdia desse rapazinho, dessa pessoazinha aí. Essa é a graça. E a gente costuma analisar a graça segundo aquilo que a gente é. Então olha só quem você era, quem eu era, éramos nós. Ninguém merecia estar aqui, mas através da graça o Senhor nos trouxe
para o seu caminho. E aí eu pergunto, alguma coisa eu tenho que fazer para ter a salvação? Não. A graça, ela é de graça? É. Mas tem alguns critérios para eu ir para o céu? Sim ou não? Sim. E aí, então, bom, se tem alguns critérios para ir para o céu, não é simplesmente, como diz uma teologia, uma vez salvo, sempre salvo, dentro do quesito. Bom, se eu já sou salvo, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não é dentro desses aspectos. Até alguém que fala dessa teologia, ele não tem uma amplitude e uma profundidade maior do que de fato é. Então, uma vez que eu recebo Jesus, automaticamente o velho homem já foi embora. Então, as minhas mudanças de vida, mudança de caráter é outra. Agora, tem pessoas que acham, não, eu tenho Jesus, então posso fazer um monte de coisa e eu vou tê-lo sempre. Ou, alguns dizem assim, eu não vou para a igreja agora, mas no final da vida Deus vai me dar 5 minutos que eu peço perdão para Ele e eu vou ser salvo. Pode ser salvo? 5 minutos? Pode. Mas a pergunta é, quem falou que você vai ter 5 minutos? A pergunta é, quem falou que você vai ter 1 minuto para você se conectar com Deus? Pois bem, diante disso tudo que eu estou aqui falando para vocês, eu quero falar sobre o DNA da cruz. Que DNA é esse? Jesus, ele disse assim, olha, eu estou indo, eu vou morrer por vocês, mas tem uma coisa, todos aqueles que quiserem ser meus discípulos, vocês vão ter que seguir esse DNA. O D de desapegar do eu, o N de negar a carne e o A de andar com Jesus. Então, aqui eu aceito Jesus, eu recebo Jesus sobre a minha vida. Obviamente, agora eu deixo de fazer tudo o que eu quero. Eu já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu já não faço mais o que eu quero. Eu faço o que Jesus tem para eu fazer. E aí Jesus ele vai delimitando, e esse texto é um texto áureo para aqueles que entendem que o Evangelho eu posso fazer tudo. E aqui ele vai dizendo 3 coisas, e eu quero caminhar com vocês durante essa noite aqui. E a pergunta é, você de fato é um seguidor de Jesus? Ser seguidor de Jesus não é um frequentante de igreja. Ser seguidor de Jesus não é você que vem só de domingo. Ser seguidor de Jesus não é que você levanta a mão e chora no louvor. Não, seguidor de Jesus, eu preciso seguir o DNA da cruz. E o primeiro DNA da cruz que ele vai dizendo, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, o quê? O quê? Negue-se a si mesmo. E uma coisa interessante que eu tenho que falar aqui com vocês, que eu acho extremamente interessante, que quando ele vai dizendo assim, o negar a si mesmo, o chamado de Jesus é para o discipulado, ele está aprendendo com ele e não para a religiosidade. Jesus não disse, vem para a igreja, busque bênção, vem para a igreja para de sofrer, procure experiências espirituais, tenha fé sobrenatural. Não. Ele disse, você quer? Negue-se a si mesmo. Ele disse, se alguém quer vir a mim, negue-se a mesmo. E o discipulado exige essas três, guarda bem, esses 3 tripé, que eu chamo de DNA. O D, vamos lá de novo, para você colocar. O D é de desapegar do eu. O N, negar a carne. E o A, andar com Jesus. Se alguém quer vir após mim, você precisa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. O negar a si mesmo, o que significa negar a si mesmo? E aqui está talvez a maior identificação, se eu sou ou não um cristão. E aqui a gente precisa ser muito aberto aqui. Qual é o nível do teu cristianismo, da tua aproximação diante de Deus? Essa semana foi uma semana bastante reflexiva, e uma das coisas que eu sempre fico pensando, eu já estou aqui há 2 anos e meio, eu já preguei todos os domingos, tirando, eu acho que quando eu peguei férias, uns 3 domingos talvez, que eu não ministrei. Estou falando de domingo, fora as outras coisas. Então, se eu for colocar no papel, já deu mais aí, com certeza, de 300 ministrações. Todas elas nesse mesmo, a maioria delas dentro desse mesmo enfoque de evangelho, de mudança de vida, de mudança de caráter cristão. E aí, no passar do tempo, aí eu olho algumas pessoazinhas que continuam do mesmo jeito. Não mudou nadica de nada. Continua a mesma pessoa. Aí o Espírito Santo vem e fala assim para mim, te calma, menino. Quem transforma um homem, é o Espírito Santo.
Mas é um pouco frustrante, irmão, para um pastor que está falando, está errado, e a pessoa fazendo sempre a mesma coisa. Mas aí eu entendo. O que a Bíblia diz? Se você abrir o teu coração atentamente. Então o que eu entendo aqui? Que tem muitas pessoas que não recebem a transformação de Deus porque não abrem o coração. Você não abre, você vem para cá cheio já das tuas verdades, cheio daquilo que você acha, cheio daquilo que você já entende, e você não abre o teu coração. E você continua dentro a tua vida, não mudou. Tem algumas pessoas, várias, a maioria, que de quando eu cheguei para cá são outras pessoas. E, consequentemente, algumas pessoas de quando eu cheguei aqui continuam a mesma pessoa. E a palavra pregada é a mesma, só que um ouviu e praticou, o outro apenas ouviu e não colocou em prática. Então eu quero que essa palavra, você abra o teu coração para ela. E nós sejamos sinceros, irmão. Você que está aqui, que já acostumou comigo falando, em nenhum momento eu manipulo a palavra para ganhar o teu coração. De jeito nenhum. Mas eu quero que a gente seja sincero. O que é negar a si mesmo? O negar a si mesmo, primeiro, significa não para tudo que está em nós e tudo que se opõe a Deus. Tudo que está em nós que se opõe a Deus, eu preciso negar. Então, se eu sou olha como isso é sério. Se você diz que é um cristão, seguidor de Jesus, e continua fazendo as tuas vontades que te afastam de Deus, eu preciso te avisar, você não é um discípulo de Jesus. Eu já preguei uma mensagem aqui nesse púlpito de 3 tipos de pessoas que seguem Jesus. A primeira pessoa, o primeiro grupo de pessoas, aquela que querem conhecer. A segunda pessoa, aquela que quer ver o milagre. E a terceira pessoa, aquela que quer ser discípulo. Qual é o tipo de pessoa que você é diante de Jesus? Então, a primeira coisa que a gente precisa ser muito claro e colocar na mesa: sou um cristão ou não sou um cristão? Sou um frequentante de igreja apenas ou eu sou um discípulo de Jesus? Pois bem, se eu sou um discípulo de Jesus, eu preciso renunciar tudo aquilo que me afasta de Deus. E entenda, tudo aquilo que me afasta de Deus, normalmente é que eu amo fazer. Tudo aquilo que me afasta de Deus, normalmente é aquilo que meu coração dá prazer. E aqui a gente vai, o primeiro, o que eu preciso me afastar? Renunciar ao ego. Como que o ego se manifesta em nós? E quais são os sintomas espirituais para isso? Primeiro, o ego, o orgulhoso, ele quer controlar tudo. Tudo ele acha que está no controle. Primeiro que ele não confia em Deus. Então como é que você quer ser um discípulo de Jesus? Você diz que é um seguidor, sendo que você quer estar sobre o controle da tua história. Tem um texto que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então assim, são 3 passos. Eu preciso entregar o teu caminho ao Senhor, confiar. Aqui está o problema muito grande de muitos cristãos, que ele até entrega, mas ele não confia. Por quê? Porque na hora que ele entrega, não está do jeito que ele quer, e aí ele vai lá e quer fazer do jeito dele. Então tem muitas pessoas que estão batendo a cabeça, que estão tomando decisões erradas, porque o ego tem assumido, tem tomado prevalência em você. Então o que é o ego? Primeiro, eu quero controlar tudo. Segundo, o ego, ele não admite erros. Filhos do ego são incapazes de pedir perdão. Domingo passado nós falamos um pouco sobre isso. Então aquele que é orgulhoso, aquele que tem um ego dele dentro dele, tem dificuldade de pedir perdão. E aqui a Bíblia, ela é recheada de texto, aonde Jesus ele vai falando sobre o perdão. A própria oração do Pai Nosso, ela é tão profunda, que ele está condizendo: para Deus me perdoar, eu preciso perdoar o meu irmão. Então como é que você diz que é um cristão se você não perdoa? Como é que você diz que ama a Deus que não vê e aborrece o irmão que você vê? Como é que você diz que você segue Jesus, se você está caminhando com Ele, sendo que você não libera perdão? Então aqui eu já preciso adiantar uma coisa para você, queridinha e queridinho. Se você tem isso no teu coraçãozinho, é sinal que você é apenas um frequentante de igreja, você gosta de tudo isso que você vê, de música, de louvor, de uma palavra que alimenta a tua alma no sentido das tuas emoções, mas você não libera perdão, logo você não é um seguidor de Jesus. Então a gente precisa entender de fato o que é ser cristão ou não.
Ser cristão não é você vir na igreja, ser cristão não é você vir na escola dominical, ser cristão não é você ter uma moral boa, não, eu não roubo, eu não traio minha esposa, eu pago todo mundo, eu sou direitinho nos meus negócios. Não, ser cristão não é isso é caráter. Isso aí qualquer pessoa que está lá fora, lá que não é crente, às vezes tem caráter, mais do que muitos que estão dentro da igreja. Então, ser cristão é muito mais profundo. Então, primeiro, não admite os erros. Segundo, se ofende facilmente, porque o ego é frágil e carente de atenção. Então, todo ser humano que o ego dele domina, qualquer coisinha ele se ofende. Na minha terra, no Mato Grosso do Sul, tem uma árvorezinha, uma plantazinha que a gente chamava de dorme-dorme. Não sei se você conhece. Ela é toda abertinha assim, e quando você coloca o dedo, ela se fecha toda. Vocês conhecem ela? Eu não sei como é que é lá na tua região. Ela está toda bonitona. Aí você coloca a mãozinha, ela se fecha. Esse crente que tem esse ego exaltado é desse jeito. Enquanto tudo está bom para ele, ele está bem. Aí se você fala alguma coisa, você corrige ele, pronto. Aí já muda de igreja, já quer parar de vir, já quer parar de congregar. É o crente que não entendeu o que é seguir o caminho, o que é ser um cristão. Qualquer coisa ele se ofende. E tem gente que só misericórdia. Sabe que muitos erros, eu vou falar de pastores, muitos erros de pastores que eles querem infantilizar os crentes. Você sabe o que é infantilizar os crentes? Ele acha que todos os crentes são criancinha. Ah, querido de Jesus, Jesus ama você, tá? Aqui eu também amo você, Jesus ama você, olha, vem para cá, que aqui. E aí o crente não cresce, irmão. Aí o pastor fica numa posição, tudo que você for fazer, pode falar para mim, que eu vou orar para abençoar você. Pastor, eu vou namorar, vem falar comigo que eu vou ver se é de Deus. Pastor, eu vou mudar, vem falar comigo que eu vou orar para ver se é de Deus. E aí você não cresce, fica todo cheio de lugares, lotado de criança. Por isso que qualquer coisinha a pessoa não aceita correção. Qualquer coisinha, eu vou desviar, um pastor falou um negócio para mim, que minha alma está sangrando, eu estou assim, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Então o ego, ele assume uma posição que de repente as minhas emoções ficam muito frágeis, não aceita correção, vive para si mesmo, suas decisões são sempre centradas no próprio interesse. Você vive, é o egoísta, ele quer fazer do jeito dele, ele vive para ele. Eu quero assim, vai ser desse jeito. E você não deixa a tua vida nas mãos de Deus. Por isso que você vê muitas pessoas tomando decisões erradas, que vão dar errada lá na frente, porque você quer tudo do teu jeito. E deixa eu te dar uma explicação para você. Nem sempre aquilo que é do teu jeito é Deus que quer para você. Nem sempre aquilo que você vê, que você está achando que é uma porta aberta, você fala assim, é de Deus, é Deus. Será que você ora para Deus guiar as tuas decisões? Você tem orado para Deus guiar as tuas decisões? Você tem orado para que Deus cuide do teu amanhã? Você tem orado para Deus cuidar dos teus filhos? Você tem orado para Deus, você vai vender alguma coisa? Você tem orado a Deus para vender? Você vai alugar uma casa? Você tem orado para Deus preparar bons inquilinos? Você tem orado a Deus, você tem colocado em Deus a tua confiança no sentido de Deus, está aqui, o Senhor guia os meus passos. O nosso problema é quando a gente não segue Jesus, e tudo isso vem atrelado à confiança. Você quer fazer tudo do teu jeito, faz tudo por aparência. O ego ama a ser visto. Então normalmente a pessoa orgulhosa, tudo que ela quer fazer é fazer aquilo que os outros veem. Tudo. E a gente vem falando aqui sobre o servir. O que é servir? Servir todo mundo aqui, não sei se você está vendo o culto. Desde o começo do culto, cada um teve uma participação. Só que o culto está aqui. Antes de você chegar e sentar aqui, e está quentinho aqui, bem antes, 4h30, já tinha gente aqui trabalhando para que você se sentisse confortável aqui. Antes de você chegar lá no teu carro, já tinha gente lá no frio, lá esperando você, que está frio bastante lá, para receber você aqui. Agora, o que é o servir? O servir, digamos, tem um rapaz do estacionamento que está lá, você não encontra ele. Aí você me vê pregando aqui. Eu sempre dou esse exemplo. Você vê o Misael tocando aqui. Então, quem está se destacando aqui para vocês verem, sou eu e o Misael aqui. Só que se o que eu estou falando para vocês é cheio de soberba, cheio de vaidade, o meu culto não é aceito diante de Deus. E aí a pessoa que está lá escondidinha, que faz o serviço dela, sem querer aparecer, o culto dela é aceito e o meu não. Então o culto diante de Deus não é quem aparece mais, mas é quem serve com verdade no coração. Então quando eu sirvo ao Senhor com uma verdade de coração, não importa o que eu faço. Mas o egoísta, o orgulhoso, ele quer aparecer. Tudo que ele quer fazer para aparecer. Ele se coloca acima da palavra.
eu acho. Sabe aquela pessoa que ele sempre acha coisa? Embora, e hoje a gente tem uma geração, eu sou de um tempo, irmão, que a palavra de Deus, ela é sempre assim, né? Eu vim de uma igreja que dizia assim, que Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, Jesus é o mesmo eternamente. Aí falava assim, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. Hoje, com essa abertura de internet, hoje o que mais a gente tem são diversificações de entendimento da palavra de Deus. E aqui está um grande engano, às vezes, de Satanás. Porque muitas pessoas têm pegado uma verdade de Deus e transformado ela em uma meia-verdade que tem o seu nome de sofisma, que é uma verdade maquiada. Ela não é uma verdade pura. Então eu preciso ter cuidado. O Evangelho de Jesus é simples, irmão. O Evangelho é simples. Você quer estudar a Bíblia? Estude. Você quer mergulhar na teologia? Você quer mergulhar? Mergulhe, mas tome cuidado, porque o Evangelho que liberta, ele ainda é simples. É aquele Evangelho que você fala assim, Jesus salva, Jesus cura, e a pessoa crê naquilo, ela recebe o poder de Jesus. Então estude, procure, vá atrás, mas tome cuidado, porque dentro dessa geração, as pessoas, não, mas eu não acho que é assim, eu não penso que é assim. Aí tem muitas igrejas às vezes divididas, porque tem um monte de gente que acha e pensa diferente. E é tudo que o diabo quer. Muitas igrejas estão em confusão, porque está todo mundo achando alguma coisa. Não, irmão, aquele que tem o Senhor Jesus Cristo, por mais que ele saiba, por mais que às vezes você é um teólogo profundo, e você escuta o pastor falando, e eu errei uma interpretação aqui, e eu não falei diante da exegese que você está acostumado, diante da hermenêutica que você quer colocar diante do sermão, aí você já está vendo, está tudo errado, está vendo? Tome muito cuidado, porque o Evangelho de Jesus, ele ainda é simples. Então procure, se estude, se afunde, vai atrás, leia livros, mas nunca se esqueça, o Evangelho é simples. O Evangelho é aquele Evangelho que o mais culto vai te ouvir, e aquela que é criança também vai te ouvir. Segundo, o que é negar a si mesmo? É renunciar ao orgulho. Mais ou menos sobre isso que a gente falou. É a incapacidade de admitir os erros, é uma autossuficiência espiritual, resistência à correção, que a gente já falou, obedecer à vontade de Deus. E aqui está uma coisa muito importante, o negar a si mesmo, irmão, ele vai contra a vontade de Deus. Você precisa negar as tuas vontades. A tua vontade é fazer alguma coisa, e quando eu falo da vontade de Deus aqui, você sabe o que te afasta de Deus. Você sabe o que te afasta de Deus. Você precisa negar a si mesmo. Você precisa negar isso dentro de você. Isso está fazendo mal para a tua família, está fazendo mal para você. Ah, mas eu gosto muito. O que eu acho interessante às vezes, que a pessoa, ela exalta o prazer momentâneo para perder a eternidade diante de Deus. Então tome cuidado para você não exaltar o prazer momentâneo, mas que você pode perder a tua eternidade. Você precisa obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus era clara para muitas coisas. Tem pessoas que se perdem na igreja, se perdem nesse mundo, porque não seguem a doutrina da palavra de Deus de negar a si mesmo, de obedecer. Eu sempre falo aqui, igual aqui, a gente tem bastante novos convertidos. Imagina você fazer uma festa, e de novo eu tenho que usar esse exemplo toda vez. Aí você faz uma festa, aí tem um novo convertido, aí você prepara um almoço dentro da tua casa, e aí no almoço que você prepara, você já vem com a tua cerveja na mesa, você já vem com a tua bebida alcoólica na mesa. Aí a pessoa que é novo convertido, ela não vai falar para você que ela é educada, mas vai falar assim, isso aí é crente? Isso aí é crente? Eu saí do mundo já para não fazer isso, eu chego aqui, o crente faz isso aqui? Você é responsável, está fazendo aquela pessoa pecar, e você está pecando. Então, agora, eu não estou falando da bebida em si, eu estou falando de você seguir os mandamentos de Deus e obedecer à vontade de Deus, irmão. É uma pessoa que está ali do teu lado ali. Então, eu gosto muito de beber. Segura se gostar muito aí, rapaz. Eu gosto muito. Segura. Tem gente do teu lado que você está empurrando para longe de Jesus.
O teu testemunho é um mau testemunho. Fala palavrão, é um boca suja. Sabe, eu já conversei com um crente aqui que qualquer coisinha. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Olhem aqui para mim aqui. Olhem aqui todos vocês, olhem aqui para mim. Tem certos tipos de palavras que você fala com o pessoal lá fora que é palavrão, viu, irmão? É palavrão. Aí eu já vi gente da igreja comigo falar palavrão. É que ele deu sorte que eu estava bom aquele dia. Mas já está na minha mente já. A próxima que ele vir vai ser da mesma volta. Mas por que tem uma boca suja dessa, rapaz? Se você com o teu pastor, você ainda fala disso, imagina com os outros lá fora. Imagina. Então seguir a vontade de Deus é você trancar esse homem velho ruim, essa mulher ruim que você é. Falar, Deus, ó, eu me disponho tudo de mim aqui, eu me coloco nas tuas mãos. Faz de mim uma mulher nova, faz de mim um homem novo. É isso. Faz a vontade de Deus, isso não está bom para você. Está fazendo mal para a tua vida. Você precisa vencer o teu interior. Eu sempre uso um exemplo aqui. Deixa eu chamar aqui. Sai do celular, por favor. Desliga o celular aí. Presta atenção na mensagem aqui. Vem cá, Pedro. Vem cá. Vem cá, Pedro. Vem cá, Arthur. Vem cá. Fica aqui do meu lado. Quebrou o óculos de novo. Coitado dos seus pais, viu? Fica desse lado aqui, Arthur. O nosso corpo, your body, yourself, ele se alimenta de duas coisinhas: carne e espírito. Que a carne aqui vai ser só representada, tá, Arthur? Vai ser esse grandão aqui a carne, e esse aqui vai ser o espírito. Aquilo que mais eu alimento, mais ele vai crescer em mim. Ok? Então sentam os dois aqui. Baixa, vocês conseguem baixar? De joelho, sim. Aí, pronto. Pronto. Aí ao meu corpo aqui. Tem duas coisas que me regem: carne e espírito. Aí, a minha vida, só o que me exalta é a carne. Bebida, vai crescendo. Senta no chão, senta. Você consegue sentar? Conforme eu vou falando, você vai levantando, tá? Não vou na igreja hoje não. Hoje eu vou encher a cara. Levanta. Isso, fica aí. Já que eu enchi a cara mesmo agora, eu vou pra gandaia. Levanta. Isso. Já cresceu tudo? Fica mais. Fica aí. Sabe de uma coisa? Já que eu estou desse jeito mesmo, faz tempo que eu não encontro nenhuma pessoa. Quero namorar um pouco. Vamos pra igreja? Não, vou namorar. Cresce. Aí o negócio lá começa a dar errado. Jesus, tem misericórdia de mim. Olha o teu espírito. E olha a tua carne. O que está vencendo você é a carne, não o espírito. Agora, quando você começa a alimentar o teu espírito, a carne diminui e o espírito cresce. Sabe uma coisa? Estou com vontade de orar. Vai abaixando. Isso. Estou com vontade de ler a palavra. Eu estou com vontade de buscar o Senhor. Cresce mais, cresce mais, cresce mais. Você entendeu que aquilo que eu alimento é o que me domina. Aquilo que eu mais me alimento, então eu identifico você. Você pode olhar para você. Você é exatamente aquilo que você se alimenta dentro de você. Se você é espiritual, se você se alimenta de Deus, você é diferente. Você quer Deus, você busca Deus. Agora, se você só alimenta a tua carne, você só quer as coisas da carne. Alimente o espírito. Faça o espírito crescer. Aleluia. Aplauda o Senhor por eles. Obrigado, Pedro. Obrigado, Arthur. Obrigado. Negar a si mesmo. Quem que negou a si mesmo? Abraão negou o seu conforto e saiu da terra. Lembra de Gênesis 12? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu vou te mandar. Irmão, negar a si mesmo, você fazer a vontade de Deus. Abraão era um homem rico. Homem rico. Deus falou: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, que tem hora que para você vencer na vida, abre aspas, você precisa sair do lado dos teus parentes. Fecha aspas. É verdade. Tem hora, irmão, que você precisa. E não vou pregar sobre Abraão. O que deu errado na vida dele foi que ele não deu errado na vida, mas ele passou um período muito difícil, porque na desobediência ele levou quem? O sobrinho dele. O que aconteceu? Deu problema, deu BO.
A casa quase caiu. Porque desobediente. Então tem hora, aí você fica, ai, que saudade da minha família. Estou aqui, pastor, que saudade da minha Minas Gerais. Nós comíamos todos juntos lá no domingo. Você vai voltar lá, o pessoal vai um dia te ver, depois vai te esquecer. Abraão deixou a vontade dele. E aí uma pergunta para os senhores aqui, para nós aqui. Será que Deus falasse assim para você, sai da tua casa, vai para um lugar que eu não sei onde você vai, que eu tenho algo para você. Será que você iria? Será que nós iríamos? Será que você tem a tua vida? Não, pastor, a minha vida é toda certinha, Deus jamais faria isso. Verdade, verdade. Para algumas pessoas Deus pode não fazer, mas para outras Deus pode fazer. E se essa outra for você? Como é que você está? Eu sempre dou esse exemplo. Não é que eu sou igual a Abraão. Longe disso. Mas eu quero aprender. Quando eu vir para cá, a única coisa que eu queria saber, quando a igreja me convidou, era saber se Deus estava comigo. E aí Deus veio falando conosco, veio falando conosco, veio falando conosco. Eu vim para cá, eu não conhecia a cidade que eu ia vir, eu não conhecia a igreja que eu ia vir, eu não conhecia nem a casa que eu ia morar. Simplesmente eu tenho uma doidinha do meu lado que falou assim, vamos. E viemos. Larguei a casa onde a gente estava, a vida que a gente estava, enfim. Outra história. Mas a gente veio. Porque eu sempre... Nesses 25 anos eu entendi que a prosperidade de Deus está em fazer a vontade dEle. Então obedecer a Deus faz parte. Abraão fez isso, Moisés fez isso. Por que é difícil negar a si mesmo? Primeiro, porque é o que eu quero ser servido. O ser humano, eu já sempre dei esse exemplo aqui, o nosso eu caído, a gente quer ser servido. Você briga quando vai no restaurante? Briga? Quando alguém te serve mal, você briga? Porque a gente quer ser servido, você quer o melhor, você quer, principalmente se estiver pagando, aí que você quer todo o melhor e tal, e vai. O ser humano gosta disso. E eu estou percebendo uma coisa nas igrejas, no total, que a maioria das igrejas agora parece que tem ISO 9000. Aí eu vou naquela igreja porque aquela igreja tem estacionamento. Eu vou naquela igreja porque aquela igreja tem um kids top. Engraçado que todos os departamentos têm nome em inglês, eu acho lindo isso. Kids, por que não é moleque, criança? Start, por que não é começo? Mas é chique, igreja ISO 9000. Irmão, sou de um tempo, aí a gente pensa assim, gente, a gente precisa de estacionamento, porque se não tiver estacionamento, o povo não vem. Ué, irmão, sou de um tempo onde para deixar o carro, eu lembro que para você chegar, o culto mais cheio da minha igreja, onde eu estava era Santa Ceia. Às vezes eu deixava 3 quadras e vinha a pé. E a igreja, hoje, o irmão passou, não tem vaga, ele vai embora. Ah, não, fui na igreja lá, mas não gostei, a recepção, falou. Não gostei, irmão, uma cara muito feia, falou lindo, cara bonita. Aí nós estamos gerando uma igreja com ISO 9000, tem que ter qualidade. Irmão, eu sou meio doido, irmão. A hora que me deu uma doidura na cabeça, assim, a gente ficar dando mais, eu não, para mim, o principal é o ensino da palavra de Deus. Tudo que tem de mais é supérfluo. O estacionamento não é mais importante que a palavra. A recepção não é mais importante que a palavra. Não. A igreja é a igreja porque tem palavra. A igreja é a igreja porque tem que ter palavra, substância. E se não tiver estacionamento? Irmão, vamos supor, aconteceu alguma coisa aqui. Ai, pastor, não vai vir ninguém. Irmão, vai vir quem Deus quiser que venha. Vai vir quem que tiver fome da palavra. Mas não tem lugar, ele vai estacionar lá nem sei o nome daquela avenida lá perto da prefeitura. E vai vir subindo, vamos logo, e puxando a esposa dele, vamos logo, eu quero pegar um lugar. Hoje a gente está trocando o essencial pelo supérfluo. A gente está trocando, igreja ISO 9000, vamos ver se tem a marca, isso aqui é boa, olha só, olha essa igreja, olha que top, as luzes, é isso não, irmão, a gente está invertendo as coisas. Não, você tem que vir para adorar a Deus, irmão. Você tem que vir com sede da palavra. O meu sonho, eu oro a Deus assim, um dia de ter 15 cultos, irmão, fazer culto de 15 minutos, mas tem um povo fazendo fila lá, o que eles querem? Não, pastor, eles querem ouvir a palavra. A fila já está lá longe lá, igual teve o pagodeiro que fez a festa lá, a fila estava longe, já pensou, tem uma fila grande, o que vocês querem ouvir? A palavra. O que você quer ouvir? A palavra. Mas você vai chegar para a música, se der tempo eu até chego, mas eu quero ouvir a palavra. Irmão, nós precisamos voltar nisso novamente, de ter o prazer e do pastor ter que ficar. Irmãos, tem culto, viu?
Não vai esquecer que tem... pelo amor de Deus, irmão. Você sabe que tem culto, rapaz. Você não vem porque não quer. Ou está trabalhando, enfim. Mas você sabe que tem. O pastor não me ligou. Estou magoada com ele. Estou magoada que ele não me ligou. Tá, tome tenência. Uns cabas velhos, umas mulheres velhas. Você sabe o caminho para o céu, rapaz? Você sabe o caminho que vai para o céu? A gente não pode fazer, então, quieta, meu bichinho. Se é esse aqui, irmão, esse pastor é assim, irmão. Procura outro aí que... Esse não. Aqui eu vou falar sempre para você. Ou você aceita Jesus e segue o mandamento e vai para o céu, ou você só vive dentro da igreja, fora dos mandamentos e vai para o inferno. Simples assim. Céu e inferno, Deus e diabo. Só tem um aleluia, você viu? Você vai vencer. Olha lá. 2 caminhos, céu e inferno. Ninguém nem dá glória a Deus. Tome a tua cruz. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, qual que é o outro? Tome a tua cruz. Carregar a cruz, você já ouviu falar, o que é cruz? A gente sempre pensava que era sofrimento, né? Ai, minha cruz. A mulher orava pelo marido, ia apresentar o marido e falava, minha cruz. Ontem eu achei bonito, ontem foi nosso encontro de casais, que se você não veio, você perdeu. Ontem o chicote estralou. E foi uma bênção, uma presença espiritual muito especial. E aí foi a hora de todo mundo falando do marido. E engraçado que nessa hora todo mundo vira bom, né? Todo mundo é super. Eu acho lindo isso. Aí a Ariane foi falar do Daniel. E aí a Ariane, irmão, ficou assim, meia hora. Você é o meu tudo, você é o meu presente, você é o meu anjo, você é isso. Aí tinha uma irmã que estava assistindo, você deu uma risada e falou assim, eita, isso aí não é marido não, isso é um prefeito. A gente sempre achou que cruz era uma doença. A pessoa está doente, é a minha cruz, irmão. É a minha cruz. A pessoa é doente, é a minha cruz. É um filho que dá trabalho, é a cruz que eu tenho que levar. O marido está com a esposa dele e fala, não é minha cruz, eu tenho que levar até o fim. Tome vergonha, rapaz. Não. O que é a cruz? Nós vamos entender que na época, quando Jesus ele associa a cruz, na época de Jesus, a cruz significa morte. Então, quando ele estava dizendo, aquele que tem que negar a si mesmo, e ele tem que carregar a sua cruz, o que ele está dizendo? Você precisa morrer todo dia para você. Todo dia. Então, todo dia, nós estamos aqui falando, amanhã vai ser um novo dia de eu morrer para mim mesmo. Vai ser um novo dia para eu morrer pelo pecado que me afronta, o pecado que está na minha cara, vou ter que morrer de novo. É a cruz, é morte todo dia. E a morte do pecado é morrer para a velha natureza. Qual que é a velha natureza, irmão? É a natureza pecaminosa. É essa daí que você não quer abrir mão dela. É essa daí que você exalta ela. É essa daí que você diz aqui, eu estou muito bem. É essa daí que eu preciso abrir mão. Morrer para o mundo. E os crentes têm um negócio assim que do mundo, né? O que é o mundo? Tudo é mundo, mas o que é mundo? É tudo aquilo que te afasta de Deus. E você sabe o que é isso? É morrer. É morrer para a velha vida. Então cada um tem que pegar a sua cruz e seguir. E não é um evento, não é um congresso. Romanos capítulo 6:6 diz assim, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Então, o nosso velho homem foi crucificado. Então, o que está querendo dizer? O nosso velho homem morreu na cruz com Jesus para que o corpo do pecado seja desfeito. Para que não sirvamos mais ao pecado. Então, olha que interessante. Se eu não morro todo dia, se eu não entendo o que é pegar a cruz, eu não morri para o pecado. E o pecado te afasta de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, você está com uma falsa sensação que Deus está com você.
Você tem uma falsa sensação, porque as coisas estão dando certo, você dobra o teu joelho 2 minutos, Deus está comigo. Deixa eu só explicar uma coisa. Marcos capítulo 24. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome falei novas línguas, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu fui para a igreja, em teu nome eu orei e o diabo se manifestou e foi expulso, em teu nome eu preguei. Jesus vai olhar para eles e dizer: apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, às vezes, a falsa sensação de que Deus está com você é exatamente como o diabo quer que você fique, superficialmente. Só que você não consegue vencer o teu velho homem. Você precisa vencer isso. Você precisa vencer o teu velho homem. E a cruz, ela não é uma coisa, um evento. A cruz diária não é todo dia, não é um evento. Você precisa abraçar esse discipulado de eu estar sempre com Jesus. E carregar a cruz não é fácil, irmão. Tem uma cruz aqui. Eu mandei fazer uma cruz. E peguei um homem pequeno. Bem devagar. Ó o que Jesus fala. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. É pesada? É pesada? É pesada? É? Larga ela aqui agora, no chão. Segunda-feira, ó a dificuldade. Cuidado para não cair nos instrumentos. Cuidado. Segunda-feira. Graças a Deus. Peguei a cruz. Veio terça-feira. Largo a cruz ou pego? Largo ou pego? Pega. Olha a cara dele. Vai, anda mais. Terça. Quarta. Quinta. Não, continua. Sexta, baixa a cruz. Vou para o baile. Sexta-feira, deixa a cruz aqui um pouquinho, vou dar uma curtidinha, vou pro forró, né? Vou pro deixa a cruz aqui, Deus vai perdoar eu, não tem nada não, menina. Aí você deixa a cruz e vai sozinho. Mas o que Jesus falou? Negar, pegar e seguir. Então, se eu não nego e não pego, não adianta seguir. Você quebrou os princípios do DNA. Então você só é seguidor de Jesus se você nega e se você pega. E não é deixar negar a hora que você quer. Sexta-feira, vou para a festa. Não, sexta-feira eu estou com a namoradinha, eu vou pegar, estou com um namoradinho novo aí. Eita glória, vou lá, Deus é fiel. Cuidado, viu? Você que fica, deixa eu já jogar real aqui para você aqui. E fica com um, fica com outro, fica com outro. Eu te contar um testemunho de um rapaz lá no Brasil lá, que ele estava nessa vidinha aí. Um dia ele pega uma mocinha e vai para o motel. Quando ele está descendo com ela, o diabo pega ela. Dentro do motel, ela ficou endemoniada. E ele dentro do motel, dizendo: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Aí, irmão, já foi. Então toma cuidado. Tá? Não vai deixar na tua cruz por qualquer coisinha, não. Sexta-feira, me chamaram por uma coisa muito importante. Pega a cruz. Não vou. Sexta-feira me chamaram por uma coisa muito interessante. Não vou. Sexta-feira me chamaram por uma coisa que eu sei que vai me afastar de Deus. Eu vou pegar a cruz. Caminha, Éder. Sábado, domingo. Pode voltar, Éder, senão você vai derrubar essa cruz e o prejuízo vai ser muito grande. Terça. E olha só. Fica aqui com ela. Está pesado? Um pouquinho. Olha para ele. Está pesado? Está pesado. Isso aqui é pesado mesmo. Agora, Jesus está falando assim: eu vou te ajudar a carregar a cruz. Ele está falando aqui? Ele falou? Não falou. Ele disse assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você, está pesado? Aguenta firme. Você lembra do sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz? Você lembra dele? Jesus caiu e veio um sirineu e ajuda. Quem era aquele sirineu? O Espírito Santo. Que tem hora que você não está conseguindo, não é verdade? Mas o Espírito Santo está dizendo: estou com você. Vai caminhando, eu estou com você. Você não está sozinho, eu estou com você, Éder. Você não está sozinho. Vai dar certo, Éder. Deus é contigo, Éder. Pode descer, Éder. Cuidado, deixa eu ajudar ele. Vamos lá que eu vou te ajudar agora. Vai, cuidado, vou te ajudar.
Isso. Olha. Glória a Deus. Tomar a cruz é abraçar o custo de ser seguidor de Jesus. É abraçar. Ser discípulo exige preço. E qual que é o preço? É renúncia. Você precisa renunciar. Ser discípulo exige obediência. Você precisa ser obediente. Ser discípulo exige firmeza contra o mundo. Você é muito bom para falar as coisas, mas é péssimo para negar o que o mundo fala para você. Você é muito brabo, muito braba, não sou desse jeito, mas quando o mundo te oferece uma coisa, você bate continência, continua falando, não, eu não abro mão. E quem sabe essa mensagem é a última vez que você está ouvindo aqui, irmão. Eu tenho falado para minha esposa, ontem eu estava falando com ela, eu encontro com vocês 5 minutos, e aqui fica para a liderança toda nós aqui, eu não vim para cá para perder tempo. Eu gosto de festa, gosto de comer, mas assim, irmão, eu não posso perder tempo, porque quem sabe você que veio aqui já não vai vir mais. Mas se eu não falasse isso para você, que Deus colocou no meu coração, lá no futuro Deus vai cobrar de mim porque que eu não falei. Então eu não posso perder tempo, eu preciso falar para você. Renuncia aos teus pecados, renuncia às tuas fraquezas. Pastor, mas eu não consigo. Eu não consigo, mas é boa para fazer regime. É boa para fazer algumas coisas, é boa, mas quando você percebe que para Deus sempre é mais difícil as coisas? Sempre é mais difícil as coisas. Eu vejo aqui na igreja, não pode isso, mas sempre tem gente que quer fazer. Um exemplo, só um exemplozinho, tá? Nós vamos ter um encontro que é só de casais, só. Não pode trazer criança. Mas eu não tenho com quem deixar, eu não sei o que eu vou fazer. Agora, se fosse para uma festa lá fora e a ordem era falar assim, não pode, você dava um jeito. Agora, como é para a igreja, tem que servir você, ISO 9000, aí você se acha no direito de ficar burlando as coisas. Mas não obedece, quer justificar as coisas, está na hora de você se negar. Está errado, vou seguir o certo é aqui, vou arriscar e vou fazer aqui. Sabe, sem fazer aqui, ali, vou fazer. Não, irmão, está feito aqui. Igual pais dos adolescentes aqui, eu já falei várias vezes aqui, eu falei para pais. Aqui, qual que é a função da igreja? Eu tenho um trabalho para cuidar dos adolescentes. Tem uma líder ali que ensina eles lá, mas a responsabilidade é de vocês trazer o filho de vocês. Não é, alguém pode trazer o meu filho. Filho é de quem? Quem pariu, Mateus, que balance. A igreja está aqui com porta aberta, com professor para ensinar, com gente apta para ensinar o teu filho. Agora, eu não vou porque ninguém me dá carona. Agora, se fosse para zoada, você ia. Você sempre dá um jeito para outras coisas. Mas falou de igreja, falou das coisas, sempre eu quero ISO 9000. Eu estou dízimo, então eu quero. Eu estou pagando, então eu quero. Então virou um comércio. Só que aqui eu não sou gerente não, viu? Aqui eu não sou gerente, não sou chefe de mercado, aqui eu sou pastor. Aqui Deus me trouxe aqui para falar a verdade para você. Então igreja existe regra, assim como existe na tua casa, assim como existe em qualquer lugar, aqui também tem. Mas tem exceção? Com certeza. Com certeza existem exceções. E o que eu estou falando aqui não é para aquelas pessoas que de fato precisam. São pessoas às vezes que não entendem e sempre querem manipular o sistema. É igual o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. Te cuide, irmão. Para terminando, quem está gostando fala eu. Só 5. Tomar a cruz é aceitar morrer para si por Cristo. Gálatas 6:14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado. Para mim e eu, olha aí, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz. Vamos ler junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Quanto o mundo foi crucificado para e eu, pronto. Então quem é que domina você?
Quem é que está dominando você? E eu entendo, irmão, eu entendo, e eu vou lhe explicar de novo uma coisa. Essa semana, pensa numa semana de batalha intensa espiritual que eu tive. Essa semana. Quem estava aqui domingo passado? Irmão, eu fui para casa achando um buraco para me enterrar. Acho que de hoje também vai ser a mesma coisa. Meu Deus, por que eu falei aquilo? Jesus, por que eu falei aquilo? Porque, meu Deus amado, o Senhor tem misericórdia de mim, eu não quero mais pregar assim. Eu estava conversando com um amigo meu do Brasil, que ele me viu como um pregador lá no Brasil. E as mensagens que eu pregava como itinerantes, não era pastor de igreja, então eram mensagens, meu Deus do céu. Aí eu conversando com ele, falei, rapaz, mas que saudade que eu tenho de pregar aquelas mensagens que eu pregava quando ia nos congressos de jovens, mais de 1000 jovens ali, aquela mensagem linda. Aí eu vi aquelas igrejas pentecostais, os irmãos choravam, e glória a Deus por isso. Aí Deus me trouxe para cá, eu falei, pô, nem eu estou gostando dessa versão que Deus me trouxe para cá, nem eu. Aí foi uma semana que eu falei, meu Deus do céu, eu preciso mudar. Esse domingo eu quero pegar uma mensagem mais tranquila assim, mais tranquila. Aí sexta-feira eu recebo uma mensagem de uma irmã. Ela me manda um vídeo em inglês, na qual ali o vídeo estava falando como se o pastor estivesse conversando com Jesus. E Jesus perguntava para ele, tudo bem, pastor? Ele falava, tudo bem. É aqui que você faz os teus sermãos? Ele falou, é aqui. Eu falei, eu sei, a maioria dos seus sermãos você faz aqui na cozinha. E eu sei o teu sermão, quando você chega, quando você começa o culto, quando você fala, eu sei tudo isso. Aí Jesus fala para ele assim, mas por que você parou de pregar sobre pecado? Por que você parou de pregar sobre salvação? Por que você parou de pregar sobre céu, sobre inferno? Por quê? Termina o vídeo, a irmã escreve embaixo assim, pastor, eu só quero agradecer a Deus pela tua vida, por o Senhor ser fiel àquilo que Deus tem entregado no teu coração. Eu passei a semana toda me angustiando, e lá no final vem Deus e diz assim, continua. Então, se você tiver que briga comigo não. Se você tiver que bater, não bata em mim não. Eu não estou aqui fazendo o que eu quero. Eu não estou aqui falando que eu estou feliz. Não. Eu não posso perder o tempo porque Jesus está para voltar. Satanás está ao nosso derredor, tramando como leão, e qualquer coisa ele pode te roubar. E eu não quero aceitar isso em nome de Jesus enquanto, pastor, eu estiver aqui. Essa palavra terá espada de 2 gumes, corta para cá e corta para lá. Começa a cortar aqui e começa a cortar aí, por um único objetivo, para que nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Então fala para quem está do seu lado aí, eu quero encontrar com você lá no céu. Fale para ele. Nós vamos nos encontrar lá no céu. Em nome de Jesus. É isso, irmão. É isso. Siga-me. Seguir é imitar. Cada um pega a sua cruz e siga-me. Vem cá, Kaique. Você é Kaique, teu nome? Então, não fica aí. Demorou muito. Mateus, vem cá. Vem cá, Mateus. Vem cá, Mateus, sobe aqui. Vem cá, Kaique. Em nome de Jesus, rapaz, levanta e anda. Levanta. Não, com essa cara eu não quero não. Dá uma cara mais alegre. Dá um sorriso. Isso, esse daí, vem. Esse daí. Ó, faz de conta. Deixa eu chamar mais um aqui. Deixa eu chamar uma menina. Posso chamar as meninas? Posso? Alguma menina se habilita a vir para cá? De vocês? Alguma de vocês? Então Deus mandou chamar você. É você mesmo que olhou para trás. Vem cá. Vem cá, Didi. Vem cá. É rapidinho. Vem cá. A moça da bota branca. Oh, cuidado. Ó, fique aqui. Fica atrás. Aqui, Mateus, atrás dela. E Kaique, fica aqui atrás do Mateus, por favor. Faz de conta que eu sou Jesus, tá? Okay. Tudo que eu fizer, vocês vão fazer. Okay. Tá bom? Então vamos lá. Estão fazendo? Então. Você não pulou, está desobediente. Aqui você está vendo quem é seguidor, ó. Olha lá. Vem.
que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Imitando. O que é ser seguidor de Jesus? É imitar o que Ele faz. Aplauda o Senhor pela vida deles. Obrigado, Kaique. Obrigado, Mateus. Obrigado, Gigi. Obrigado. Obrigado, meninos. O que é imitar? É eu fazer tudo igual. Você tem feito o que Jesus fez? Você faz o que Jesus está fazendo? Você está fazendo o que Jesus pediu para você fazer? Você está fazendo? Imitar Jesus, imite Jesus, ore como Jesus, ame como Jesus, perdoe como Jesus, ame como Jesus, anda com Ele, viva com Ele, imite Ele. Tem um livro muito especial, se você puder ler, mas hoje eu vou dar um spoiler para você. Em minhas ações, o que faria Jesus? No que eu fosse fazer, tudo que você for fazer, pergunte assim: e se fosse Jesus, o que Ele ia fazer? Se fosse Jesus, o que Ele ia fazer? Ame Jesus, ande igual Jesus, imite Jesus, irmão. Jesus, ele gostaria que você fosse fazer o que você está fazendo. Ele gostaria de ir lá onde você está indo. Ele gostaria que você vivesse essa vida que você está vivendo. Não, imite Jesus. Seja hoje, entregue as tuas vidas por completo diante de Jesus. Diga: Senhor, eu quero morrer para esse mundo, mas eu quero viver para Ti. Fala assim, sabe, faça uma confissão tua diante de Deus. Fala assim: eu não aceito mais viver da maneira que eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero mais andar como eu acho que é o jeito certo de andar, mas eu quero andar o que o Senhor tem para a minha vida. Fala assim: Senhor, eu não quero mais o que eu vejo, eu quero o que o Senhor tem para mim. Que essa noite seja uma noite de restauração, seja uma noite de crucificação dos teus pecados. Ficamos de pé em nome do Senhor Jesus Cristo e dizendo assim: eu não aceito mais isso. Eu quero fazer aqui um convite aqui.